Bom dia, irmãos. Mais um dia aí trazendo uma palavra a vocês. Que Deus aí abençoe a todos nesse dia, não deixando faltar nada nos seus lares. Hoje eu vou falar uma palavra que ela está em 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 23 ao 26, que diz assim: Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isso é meu corpo, que é entregue a vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhante, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, pois todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então essa palavra aí que eu vou falar, que ela está em 1 Coríntios, a refeição noturna do Senhor, como ela é comemorada. O apóstolo cristão Paulo forneceu detalhes sobre a celebração da refeição noturna do Senhor, quando escreveu: Eu recebi do Senhor o que também vós transmiti, que o Senhor Jesus, na noite em que ia ser entregue, tomou um pão e, depois de ter dado graça, partiu-o, disse: Isso significa meu corpo, em vosso benefício. Persisti em fazer isso em memória de mim. Ele fez o mesmo também com respeito ao copo, depois de tomar a refeição noturna, dizendo: Esse copo significa o novo pacto, em virtude do meu sangue. Persisti em fazer isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim, pois todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse copo, estáis proclamado a morte do Senhor, até que ele chegue. 1 Coríntios 11, 23, 26, que eu acabei de ler. Como Paulo disse, Jesus instituiu a refeição noturna do Senhor na noite que ele ia ser entregue por Judas Iscariotes. Os líderes religiosos judaicos que pressionaram os romanos a pregar Cristo numa estaca tomaram essa refeição na noite de quinta-feira. Jesus morreu de tortura na tarde de sexta-feira, visto que o calendário judaico, os dias começavam no início da noite de um dia e iam até o início da noite do dia seguinte. Tanto as refeições noturnas do Senhor como a morte de Jesus ocorreram no mesmo dia. Os que comem o pão e bebem o vinho deviam persistir em fazer isso, em lembrança de Jesus. Segundo outra versão, Jesus disse: Fazei isso
como memória de mim. 1 Coríntios 11, 24. A refeição noturna do Senhor é também chamada de comemoração da morte de Cristo. Por que comemorar a morte de Jesus? A resposta está em compreender o significado da morte dele. Jesus morreu como principal defensor da sabedoria, da soberania de Jeová Deus. Ele provou com isso que Satanás mentiu ao fazer a acusação de que os homens só servem a Deus por motivos egoístas. Jó, no capítulo 2, versículo 1 ao 5, e Provérbios, no capítulo 27, versículo 11. Por morrer como humano perfeito, Jesus também veio a dar a sua alma como resgate em troca de muitos. Mateus, capítulo 20, versículo 28. Quando Adão pecou contra Deus, ele perdeu a vida humana perfeita e a perspectiva da vida eterna. Nós, como cristão, nós temos que fazer como nós fazemos, comemorar, fazer essa comemoração, essa refeição noturna, que a gente faz aí, que é conhecida também como a última ceia, né? Nós, como cristãos, nós fazemos essa comemoração a cada primeiro dia do mês. Tem uns que faz no primeiro dia do mês, tem outros que faz no último dia do mês, mas a gente comemora isso no primeiro dia do mês, na primeira reunião da nossa congregação. A gente pega o pão sem fermento e o vinho, né, que a gente põe um suco de uva porque tem muita gente que não bebe, não podem também, a gente não vai colocar bebida com teor alcoólico para as pessoas fazer a comemoração, né? Mas nós comemoramos sim essa refeição noturna do Senhor. Mas Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, a fim de que todo aquele que nele exercer fé não seja destruído, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. De fato, o salário pago pelo pecado é a morte, mas o dom dado por Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos, capítulo 6, versículo 23. O amor de Jesus Cristo se relaciona com as duas maiores expressões de amor. O grande amor de Deus demonstrou pela humanidade ao dar seu Filho, e o amor abnegado de Jesus manifestou pelos humanos, por dar voluntariamente a sua vida humana. A comemoração da morte de Jesus magnifica essas duas expressões de amor, visto que nós somos os beneficiados por esse amor. Não devemos mostrar gratidão por isso, de modo de demonstrá-la é extremo presente na celebração da refeição noturna.
Por isso que a gente tem que comemorar essa data, celebrar essa refeição noturna. O significado do pão e do vinho. Quando Jesus instituiu a refeição noturna do Senhor, ele usou o pão e um copo de vinho tinto como emblemas ou símbolos. Jesus tomou o pão e, depois de ter dado graças, partiu-o e disse: isso significa meu corpo em vosso benefício. 1 Coríntios 11:24. O pão tinha de ser partido para ser distribuído e comido, porque era o pão relativamente quebradiço, feito de farinha e água, sem fermento. Nas Escrituras, o fermento simboliza o pecado. Mateus 16:11, 12 e 1 Coríntios, no capítulo 5, 6 e 7. Jesus não tinha pecado, portanto, seu corpo humano perfeito serviu como sacrifício adequado de resgate para a humanidade. 1 João, no capítulo 2, 1 e 2. É muito apropriado que o pão usado para apresentar o corpo carnal sem pecado de Cristo seja sem fermento. Jesus também deu graças pelo copo de vinho tinto, não adulterando, e disse: esse copo significa o novo pacto de virtude do meu sangue. O vinho tinto no corpo apresenta o sangue de Jesus, assim como o sangue de touros e bodes sacrificado validou o pacto da lei entre Deus e a nação de Israel em 1513, antes da era cristã. O sangue de Jesus derramado na morte deu validade ao novo pacto. A morte de Jesus se relaciona com duas maiores expressões de amor. Quem deve tomar os emblemas para identificar quem deve corresponder corretamente tomar os emblemas da comemoração, temos de compreender o que é o novo pacto em que participa nele. A Bíblia declara: eis que vem dias, e a pronunciação de Jeová, e eu vou concluir um novo pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá. Vou pôr a lei no seu íntimo e a escreverei no seu coração, e vou tornar-me seu Deus, e eles mesmos se tornarão meu povo. Perdoarei seu erro e não me lembrarei mais do seu pecado. Jeremias 31 ao 34. Então, nós como cristãos, nós temos que fazer essa comemoração em nome de Jesus, como ele deixou aqui escrito, né? Façam isso em memória de mim. Então nós celebramos a morte de Cristo por duas
expressões de amor. Como eu falei aqui, Deus amou tanto a humanidade que Ele entregou seu Filho para morrer por nós. E Jesus tinha esse amor tão grande que Ele se entrega para morrer por nós. Então essa é a palavra de hoje que eu queria deixar para vocês, que ela está em 1 Coríntios 11, 23 ao 26, que é a refeição noturna do Senhor, como ela é comemorada. Essa comemoração da refeição noturna é muito importante para o cristão, porque ele está demonstrando o amor a Cristo Jesus, o amor a Deus, como Deus nos amou e Jesus, onde estava caminhando conosco aqui na terra, Ele demonstrou esse amor para as pessoas. E é esse amor que nós temos que demonstrar para as pessoas aí fora. Nós temos que demonstrar para Cristo. Nós temos que demonstrar para Deus. Então era essa a palavra de hoje. Nos próximos dias aí, eu vou trazer a continuação desse capítulo. Ele é um pouquinho extenso, mas eu vou trazer aí para as pessoas compreender tudo isso, tá bom? Que Deus abençoe a todos, que não deixe faltar nada, que esses dias aí sejam bem abençoados na graça de Deus. Também abençoo a todos e desejo um excelente dia e que Deus aí continue abençoando a todos. Um grande abraço, fique com Deus.